noite, com muita alegria, nos encontramos mais uma vez reunidos nesta sala de estudos do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho do nosso querido Prozebem. Que a espiritualidade se faça presente e possamos todos nós absorvermos de alguma forma as ideias que serão colocadas aqui, extraídas do Evangelho. E o nosso grupo encontra-se estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. No versículo, hoje, denominado o menino endemoniado. Eu vou ler as perícopes e depois nós vamos detalhando o que o mestre, o que esta passagem nos traz, de conhecimento enriquecedor, e já afirmando que mais uma cura espiritual, característico de processos obsessivos, um assunto por demais explorado em nível de estudo e explorado também em nível de assistência nas casas espíritas, porque assim é que a doutrina nos apresenta. Mas nos diz Lucas sobre este menino endemoniado, do versículo 37 ao 42. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão chamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. E só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração de incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E Jesus respondendo disse, e quando, 42, e quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Me apropriei para conversar com vocês de algumas obras. Então, está aí a bibliografia, a Bíblia de Almeida, revista e corrigida, o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, o Mundo dos Espíritos, em especial o capítulo de número 9, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, a Gênese, no capítulo de número 14, 15, 14, nos versando aí, explicando sobre os fluidos e a sua atuação, e os milagres de Jesus. Também a obra Mediunidade Sem Lágrima, de Eliseu Rigonati. E, ferramenta muito especial, para estudos, o Evangelho Redivivo, no seu livro de número 4, o Evangelho de Lucas. Veja bem, queridos irmãos, esta passagem, ela se dá após um outro fenômeno mediúnico. Quando Lucas cita aqui que eles desceram, foi justamente desceram quando o morro Tabor, quando houve a transfiguração. Fenômeno mediúnico, onde foi abordado nos últimos estudos. E, assim, a maioria das curas de Jesus se deu no campo da cura espiritual, da qual o Espiritismo nos apresenta, através da mediunidade. Mas também, voltando um pouquinho lá atrás,
ainda em Lucas, no capítulo de número 8, nós vimos uma passagem semelhança característico de um processo obsessivo de subjugação, que denominado endemoniado de Gadara, né? Só que lá, naquela passagem, houve um pequeno diálogo de Jesus, né, com o então obsessor, né? Quando o obsessor, digamos que conhecedor do potencial de Jesus, ousou, né, a questioná-lo, e o mestre fez o devido enquadramento. E lá eles denominaram legião. Nesse aqui, né, nós encontramos, lá era um adulto, aqui é uma criança. Então, essa questão de processos obsessivos, nós já observamos que independe, né, da idade. E quando eu falo isso, no sentido do nível de vivência e de conhecimento e de experiências. Mas eu gostaria, não é motivo de nos apropriarmos hoje do estudo de Mateus, porque, na verdade, quando o pai da criança, né, interpela Jesus e clama pelo seu auxílio, ele afirma que os discípulos não conseguiram curar. Mas eu também me lembrei e comento agora, nos acompanhando, né, aos nossos estudos, que na multiplicação dos pães, né, fora dito que os discípulos chegavam de alguns lugares aonde tinham realizado curas. A citação lá não disse se foi cura física ou se foi cura espiritual. Mas, mas esta afirmação já dá uma clara demonstração que os discípulos, né, com o convívio do mestre, com a absorção do conhecimento, já detinha. Mas nesse caso eles não conseguiram êxito. E aqui em Lucas, ele não expressa o que Mateus disse lá, o porquê eles não conseguiram ter êxito na cura. Motivo pelo qual o pai, muito aflito, recorrendo ao mestre para que assim o fizesse. Então, me permita fazer uma leitura lá do capítulo 18, né, lá em Mateus, a cura do menino endemoniado. Ele cita claramente o que Lucas falou aqui, que eu acabei de ler, mas no 19 ao 21, ele diz o seguinte: então, os discípulos, né, já que eles não obtiveram o êxito da cura, e Jesus assim o fez, e o mestre, né, mencionou para que todos que estavam ali, os discípulos, o assistido, seus familiares e tantos outros, ó incrédulos, ó, incrédulos são todos aqueles que têm pouca fé, pouca crença, né? Crença do acreditar. Portanto, os discípulos, diante dessa assertiva de Jesus, né, eles perguntam-se ao mestre. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus então responde. Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. E finaliza dizendo: mas esta casta de demônios, ou seja, esse grupo que se caracteriza por esta forma de atuação e em quem está sendo realizado o processo obsessivo, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pronto. Aí agora nós temos que ter toda a capacidade de tentarmos extrair, né, deste ensinamento, destas colocações e afirmações de Jesus, à luz
do que a doutrina espírita nos apresenta. Ora, nós sabemos que os princípios ou os postulados espíritas, né, a imortalidade da alma e a comunicação dos espíritos faz parte. E esta comunicação, ela se dá tanto de uma forma, eu diria, na prática do bem, né, intuindo, das diversas maneiras que somos assistidos, mas também ela serve de comunicação para que o mal exista. Só que os irmãos daquela época, eles viam um fenômeno, mas não havia a devida explicação. E eles se limitavam, né, a recorrer a curandeiros ou religiosos, feiticeiros, como pudéssemos denominar. Mas a verdade é que, com o esclarecimento oriundo, né, das obras espíritas, e aí me valendo agora do Livro dos Espíritos, quando na sua segunda parte, no capítulo de número 9, nos apresenta como essa intervenção e essa comunicação. E é interessante que a forma como foi mencionada por Lucas, né, Lucas, um médico, como um médico, né, ele identificava ali características físicas, né, a convulsão, o irmão espumando, né, característico daqueles que possuem, né, enfermidades denominadas da epilepsia, enfim. Mas como a doutrina espírita vai nos mostrar? Nos mostrar que, claramente, e falo agora de uma forma superficial, porque seria da minha parte, né, em tão curto espaço de tempo, a gente explanar com profundidade sobre a comunicação dos espíritos via a mediunidade, esse fenômeno que todos nós possuímos, né, as características, e que, por uma movimentação de fluidos, né, todos nós somos passíveis de sermos envolvidos energeticamente, de forma positiva na prática do bem e de forma negativa na prática do mal. Mas quem são esses obsessores? Quem são esses filhos de Deus como nós que se predispõem a esta prática do mal e que lá no passado, aqui, com características de perversidade, quando citadas, e muitas das vezes adjetivadas como demônios, e assim, a gente fica a refletir e a doutrina espírita, então, nos convida, como verdadeiros cristãos, né, como filhos de Deus, né, na prática dos ensinamentos de Jesus, olharmos como todos nós, seres imperfeitos, altamente endividados, uns mais esclarecidos e outros menos esclarecidos. Mas para eles lá, e até hoje, para muitas doutrinas, e aí respeitando, mas trazendo esse conhecimento doutrinário católico, né, os demônios são os anjos, segundo, e aí a obra O Céu e o Inferno explica isso claramente. Né? Por que eu estou me valendo dessa informação? Para que haja um entendimento. Quem são os obsessores? E por que fazem isso? E como agem? E qual é a nossa visão e o nosso conceito, o nosso entendimento? Anterior ao Espiritismo, são criaturas, né? Criaturas filhos do divino, não humanizados, ou seja, nunca viveram a experiência humana, mas que foram criados para auxiliar os humanos, denominados os anjos. Porém, alguns desses anjos se rebelaram com Deus. E aí, ao se rebelarem, começa então a atuar um outro caminho. E aí denominaram
de demônio, de Lucifer, Portanto, queridos irmãos, para nós, não são criaturas que nunca foram humanizadas. Muito pelo contrário, foram criaturas que viveram a experiência humana, mas não evoluíram, não aproveitaram as coisas boas que, nas suas existências físicas, e pela misericórdia divina, e por todos aqueles que tentam, de alguma forma, ensinar e vivenciar a prática do bem, não aceitaram e enveredaram pelos caminhos das imperfeições, capitaneada pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, são esses irmãos que, de alguma forma, não enxergam essa luz, não compreendem esse evangelho moralizador e resistem na prática do mal. E muitos deles querem fazer justiça com suas próprias mãos. E, ao meu ver, esse irmão que está aí a assediar e a pressionar essa criança enquanto idade física, corpórea, pouca idade. Mas qual é o espírito que o alimenta aí? Que está aí? É um espírito antigo, devedor. E, com certeza, um devedor para com esse irmão obsessor. Porque as causas da obsessão, poderia citá-las aqui, 4, né? Deficiência moral, daquele que não teve uma boa educação moral, né? Aqueles que não desenvolvem a mediunidade, aqueles que usam ou utilizam a mediunidade de forma incorreta, e uma quarta oriundos dos inimigos desencarnados. Então, ao meu ver, sem querer tentar adivinhar, né, os fatos que levaram a este enfermo, enfermo espiritual, que é um doente, aí está querendo fazer justiça com suas próprias mãos. Esse esclarecimento que passo para vocês agora, aqueles irmãos outrora não sabiam, mas o mestre sabia. Mas o mestre diz a seus discípulos, em resposta, que o Consolador ainda não seria apresentado, como ele vai nos afirmar mais à frente, mas ele diz que através da oração e do jejum pode se curar. Para irmãos, outros vão pensar que o jejum seria, então, a abstinência do alimento físico? Não. Compreendemos que o jejum que ele se refere é a abstinência da prática do mal. E que através da oração e da fé, podemos ajudar no alívio e até mesmo na cura. Porém, com o Espiritismo, nós já sabemos que não vamos ficar só no campo da fé, da oração, ou prece, como queiram denominar, mas nós somos capazes de avançarmos para uma doutrinação. É por isso que esses irmãos que agem na prática do mal, obsidiando através da possessão, da subjugação, em qualquer nível, ou até mesmo de uma simples influência por afinidades morais, qualquer que seja o nível, são irmãos enfermos que precisam ser esclarecidos, e a gente denomina doutrinação, mas uma doutrinação para o bem. É assim que nas casas da assistência espiritual, né, mediante estudo preliminar e depois no desenvolvimento, no aprofundamento, nós vamos para as mesas mediúnicas, né, praticar a caridade moral, ouvindo aqueles que foram molestados, aqueles que se sentem contrariados. Também procurando mostrar os que padecem agora o quanto erraram. E nesta grande oportunidade do esclarecimento via doutrinação, possamos construir essa libertação, libertando via a transformação. Aceita-se e transforma, melhorando a qualidade do seu pensamento, do que se expressa e do que se faz. Ora, naquela época, não tinha isso que eu acabo de relatar para os irmãos. É o Espiritismo que vem nos explicar. E aí, nessa união perfeita entre ciência
né, a ciência e o espiritismo complementando-se, nós vamos ver que, muitas das vezes, um quadro epilético, que o neurologista vai passar remédios para controlar a convulsão, muitas das vezes a sua causa não é orgânica, é espiritual, mas também pode ser espiritual e depois desencadeia questões orgânicas, ou seja, existem várias possibilidades que são estudadas, analisadas, pesquisadas e tratadas à luz de um entendimento físico, corpo físico, mas podemos assegurar sobre a luz desse conhecimento que dominamos enquanto, com limites, claro, né, enquanto nos é revelado a questão dos fluidos, dessa energia, desse magnetismo, porque tudo se processa desta forma. Então, é esta afirmação, e cada vez mais, quando o nosso grupo, né, em estudo e repassando esse conhecimento para tantos outros que acompanhem, né, o Prozebem através das suas redes sociais, e ao ter acesso a essas apresentações que faço neste momento, vamos, ao longo desses estudos sucessivos dos diversos evangelhos, sempre vamos nos deparar, porque verdadeiramente a Terra, né, essa casa que nos abriga, de provas e expiações, é um verdadeiro hospital de almas, mas também é uma verdadeira escola de almas. Reencarnamos, é assim que a doutrina nos apresenta, porque erramos no passado e precisamos reparar. Mas, acima de tudo, precisamos sempre estar em constante aprendizado, né? E aí, com certeza, a misericórdia divina, assistida por todo essa pleia de espírito também maravilhosos, de alguma forma, nós todos seremos assistidos. Porém, me permita enaltecer aquilo que não só eu, mas todos nós aqui desse nobre grupo aqui e das diversas casas espíritas, nós comungamos, né, desse manancial de conhecimento precioso que nos ajuda, não por privilégios, mas por felizes escolhas. E, com certeza, agora mais do que nunca, resgatando esses ensinamentos de Jesus que, para nós, quando transportamos para o Espiritismo, descortina, facilita imensamente. É isso que eu gostaria de apresentar a vocês, né? Este irmão, um sofredor, como tantos outros encontramos nos dias atuais, né, envolvidos por questões espirituais, mas que a gente precisa começar a desmistificar e não ter aquele olhar agressivo, né, para com uma causa de um obsidiado, querendo já malhar, né, tripudiar o irmão, né, obsessor, e acharmos que o obsidiado é o bonzinho, é aquele que é ultrajado. Portanto, nós não estamos para apontar nem julgar, nós estamos para auxiliar. E nos colocando todos nós como necessitados, mas, acima de tudo, também como merecedores. Muito obrigado por estarem presentes, nos escutando. Convido-os a estar nos acompanhando aqui nesse estudo, mas, acima de tudo, buscar o aprofundamento, né? Sintam-se convidados para as diversas casas espíritas, em especial o nosso querido Prozebem. Lá serão acolhidos e direcionados, porque o mestre disse que é esse conhecimento que libertará as nossas consciências rumo a dias mais evolutivos. É assim que nós estamos achando gradativamente. Fiquemos todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.